Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao Remodelada Luz da Bíblia e hoje a gente vai falar mais sobre lições da Torre de Babel. Então, vamos começar? Então, gente, esse texto é muito importante, esse estudo bíblico, porque a gente olha para trás e a gente vê o que a gente não deve fazer, né? Como que a gente consegue aprender mesmo olhando para trás, sabe? Como a nossa vida pode ser guiada por Deus sem a gente cometer alguns errinhos de jornada, sabe? Que podem ser poupados. Então, e essa torre é a história de uma torre muito importante, que não é a Eiffel, mas é uma torre que mudou a história da humanidade e eu queria compartilhar esse texto com vocês. Bom, tudo começou em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então, a primeira lição que eu queria falar com vocês é pausa na caminhada. Se a gente for parar para pensar nesse texto, examinando ele com muita atenção, a gente vai ver que eles estavam caminhando. Na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás, né? Deus tinha dado uma ordem depois do dilúvio que era para eles crescerem, multiplicarem e se espalharem por toda a terra. Essa era a ordem de Deus. E eles foram desobedientes a essa ordem. Porque no começo eles estavam até caminhando. Só que depois eles deram com uma planície assim e eles falaram: essa planície é uma planície muito boa, né? Vamos habitar ali. E sendo que não era para eles darem essa pausa, era para eles continuarem caminhando. Então eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que às vezes a gente até ignora, mas faz toda a diferença, sabe? Quando a gente começa a pensar. Não pare de caminhar com Deus para dar atenção a distrações ou para planos que a gente acha que é bom, mas não é o dele, sabe? Porque tudo que vem de Deus é perfeito. Se Deus tinha falado que era para eles crescerem, multiplicarem e se espalharem por toda a terra, tinha um motivo, tinha um porém. Mas eles se deixaram seduzir porque o lugar era bom, a planície era boa, talvez era uma planície muito espaçosa, e eles falaram: vamos se estabelecer aqui. E a Bíblia fala muito claro que eles estavam caminhando, e quando eles pararam e se estabeleceram naquele lugar, eles pararam tudo, eles pararam aquela caminhada. E muitas vezes a gente para a nossa caminhada pra gente dar ouvido a outras vozes. Então a gente dá ouvido à voz da dúvida, a gente dá ouvido à voz do medo, a gente dá ouvido à voz da ansiedade, a gente dá ouvido à voz das distrações, das outras coisas, sabe? E isso é uma coisa que a gente não deve fazer, sabe? Tem até um versículo na Bíblia que fala que quando a gente estivesse caminhando, a gente ouviu uma voz falando: andai no caminho, né? Continuai no caminho. E essa é a voz de Deus, pra gente continuar e não pra gente parar. Tudo que é distração, tudo que é resto, não vem de Deus, sabe? Então Deus vai trabalhar sempre falando: olha, esse é o meu caminho. Olha, se mantenha firme, se mantenha fixo nele. Então, essa foi a primeira lição, sabe? A segunda lição foi planejamento maligno. Se a gente olha no versículo 3, olha o que ele vai dizer. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Quando estamos longe do plano de Deus para nossas vidas, estamos nos afastando dele, sabe? E eles aqui, além de eles já começarem a errar, na pausa na caminhada, eles já estavam planejando agora construir uma torre, que era totalmente contra o que Deus tinha falado. Deus não tinha falado para eles construírem nada, Deus não tinha falado para eles fazerem torre nenhuma, mas eles já estavam na desobediência, e aí eles atraíram outra desobediência com esse ato deles. Então, uma coisa que parecia inofensiva no começo, que era pausar a caminhada, já estava se transformando em outra coisa. Vamos construir uma torre. E dessa outra torre, a gente vê que não vai parando, sabe? Eles não param com esses planejamentos, eles vão continuando, sabe? Então, como que a gente tem que parar e pensar? Será que esse planejamento é de Deus? Deus me mandou realmente fazer isso ou eu estou fazendo o que é da minha própria cabeça? Sabe, quando a gente é algo da nossa cabeça, a gente só vai atraindo desobediência acima de desobediência, desilusão acima de desilusão. E tem até um versículo que fala, né, que há caminhos que parecem certos, né, quando a gente olha, mas no final dá caminhos de morte. Então, às vezes, no caso deles,
não tinha nada demais parar a caminhada e dar uma descansadinha ali naquele lugar, naquela planície, mas daqui a pouco eles já estavam no planejamento, né? Vamos fazer uma torre, vamos habitar, vamos fazer... Eles já estavam até planejando como eles iam construir essa torre. Se você for ver, eles já estavam falando, né? Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Não, vamos fazer tijolo, vamos fazer isso aqui de argamassa, vai dar certo, vai dar certo. Só que eles estavam completamente fora do plano de Deus para a vida deles. Então, a terceira lição que eu queria compartilhar com vocês é soberba. Quando a gente para e vai examinar o versículo 4, olha o que ele diz. E disseram-lhe, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A soberba foi mais uma das ferramentas que Satanás usou para fazer aquele povo se desviar totalmente do plano de Deus para a vida deles. Sabe? Começou no planejamento maligno, depois começou na pausa na caminhada, depois foi pro planejamento maligno. Quando eles foram ver, eles já estavam soberbos, que eles já queriam não ser espalhados de jeito nenhum, eles não queriam obedecer a Deus de jeito nenhum, eles queriam fazer do jeito deles, da forma deles, com o planejamento deles, e eles estavam completamente longe desse lugar de obediência. Então, quando a gente vai ver, né, a soberba, a gente não pode conviver com ela achando que é algo normal, sabe? A gente não pode conviver com a soberba achando que é algo natural, assim, que ela é nossa amiga. Não, sabe? O diabo, ele é extremista. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Ou ele quer fazer você se sentir um nada, ou ele quer fazer que você se sinta o rei do mundo, sabe? Porque esse foi o sentimento que derrubou ele, né? Na Bíblia fala que quando Satanás, ele era um querubim, ele se viu um dia e ele viu as pedras preciosas que ele estava vestindo, ele viu como ele era bonito e tal, e aí ele quis estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. E foi aí onde ele caiu, né? Ele queria tanto subir e fazer o trono dele mais celebre, mais bonito, que Deus tirou ele e os outros amigos dele que concordaram naquele planejamento, e eles caíram do céu e ficaram bem mais abaixo do que eles queriam subir. Ou seja, quanto mais alto a gente quer subir, mas a gente não tá com Deus, a gente tá em desobediência, a gente quer fazer as coisas pela força do nosso braço, mais baixo a gente vai descer, sabe? Porque esse mais baixo significa assim, nós estamos longe de Deus quando nós estamos em desobediência. E como eu falei, a soberba, ela vai ser uma arma poderosa na mão de Satanás quando nós não estamos atentos, quando nós não temos discernimento, sabe? As pessoas, elas queriam ali ser conhecidas, né? Tanto quando você vê, elas vão falar assim, tornemos celebre o nosso nome para que não sejamos espalhados, né, sobre toda a terra. Elas queriam ser celebradas, elas queriam ser aclamadas, elas queriam ser, nossa, tá vendo? Esse povo, ele fez uma construção assim que, nossa, ninguém nunca pensou. Eles queriam ter aquele gostinho, só que eles não pararam para pensar que eles estavam desobedecendo a Deus e que eles também estavam indo totalmente contra a ordem de Deus. Sabe? Isso é uma lição pra gente. Sabe? Que nós não venhamos deixar nos seduzir por planos malignos que querem nos afastar de Deus. E a quarta lição é a desobediência. A desobediência é a mãe de todos os pecados. Todos os pecados, eles começam na desobediência. Até aqui, quando a gente para pra pensar, a pausa na caminhada, planejamento maligno e soberba, todas elas foram conduzidas pela desobediência, porque Deus já tinha dado uma ordem para eles, uma ordem pós-diluviana, que não era para eles ficarem nesse lugar, sabe, de estagnação, né, porque eles estavam ali numa estagnação, né, parando a caminhada. Não era para eles estarem naquele lugar de desobediência, de soberba, de várias coisas, sabe? E a desobediência, ela vai atraindo, né, como eu falei, as outras desobediências. Nunca parem em uma só, sabe? Então, quando a gente para e pensa, né, que eles queriam seguir o propósito deles mesmos, eles não queriam seguir os sonhos de Deus. Então a gente tem que parar e pensar, será que a gente está querendo seguir os nossos próprios sonhos e não os sonhos de Deus? Porque isso é muito perigoso, sabe? A gente tem que querer os sonhos de Deus para nós e não os sonhos da nossa carne, os sonhos que a gente pensa. Os sonhos de Deus são sempre perfeitos. A gente só atrai pra gente soberba, a gente só traz pra gente distância de Deus, e a gente nunca, mesmo quando a gente entra nesse lugar como aquele povo, não dá pra ter felicidade, sabe, plena. A gente não é feliz, a gente não é satisfeito, como a gente foi vendo, né, que eles só foram piorando, eles não pararam em nenhum, né. Então a desobediência,
Pode parecer até pequeno falar isso, mas ela é algo muito grande, assim, quando a gente para pensar, é algo muito amplo, né? A gente não pode ignorar isso, nós não podemos ser desobedientes à ordem de Deus. Deus deixou toda a palavra dele escrita pra gente obedecer. Toda a palavra de Deus está aqui pra gente obedecer. Tem um motivo, tem um porém. Não é pro nosso sofrimento, mas é pro nosso próprio bem. E isso também já leva para outra lição que a gente deve aprender, que é do ciclo vicioso. A gente não pode cometer essa lição, sabe? Deus disse que eles alcançariam, que se eles alcançassem, né? Se a gente para examinar, depois eu já vou ler com vocês esse versículo. Se a gente para examinar, Deus vai falar que uma hora que eles estavam tão fora do planejamento dele, que se eles continuassem assim, eles não iam ter limite para o que eles queriam fazer. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês isso. Quando a gente olha em Gênesis, versículo 11, Gênesis 11, 5, ele fala assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Só uma pausa. A gente vê aqui a Trindade vindo, a Trindade descendo, sabe? Mais pra frente a gente vai ver como a Trindade estava ali vendo que aquilo não estava bom. E são muito poucos os trechos da Bíblia que a gente vê a Trindade trabalhando junto, sabe? Não que eles não trabalhem juntos, mas a gente vê o nós junto, a forma deles falarem não estava mais em um, mas estava em três. Então, isso mostra como Deus estava assim, olhando para eles e falando, gente, mas olha só o que está acontecendo, vamos intervir nisso, sabe? Porque senão esse povo vai estar já fazendo já tudo que está longe do meu propósito, vai ficar mais longe ainda e ali a humanidade já está totalmente já perdida. Vamos examinar mais. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então a gente vê, como eu falei, né, a Trindade se unindo e descendo e falando, vamos nós aqui fazer alguma coisa, porque olha só a situação que está essa humanidade. Eles entraram já num ciclo vicioso, que é a outra lição, né, que eu tinha falado, a lição 5, é a do ciclo vicioso. Eles entraram numa desobediência atrás da outra, uma desobediência atrás da outra, e Deus falou, né, que se eles alcançassem aonde eles queriam estar, aquilo ia ser totalmente longe daquilo que Deus tinha planejado. Eles iam estar totalmente longe de Deus, já estavam, né, mas iam estar mais ainda. E eles talvez iam até provocar a desobediência também de outras cidades, que as outras cidades iam querer, né, ver aquilo e ia provocar uma ganância nelas, provavelmente, né. Imagina, os outros povos vendo e falando, nossa, vamos fazer também, porque eles conseguiram, vamos fazer também, né? E aí tá a importância da gente prestar atenção nos sinais, né? Que nós não ignoramos os sinais que o Senhor colocou, né? Aqui que o Senhor nos mostrou, que nós realmente escolhemos andar em obediência a Ele e não seguir o nosso próprio desejo do nosso coração, a vontade do nosso coração, a cobiça do nosso coração, mas que nós realmente venhamos seguir o que Deus planejou para nós, né? E o outro sinal, a outra lição, é a lição chamada confusão. Sabe, a gente vê no versículo 9 o que Deus fala, o que fala, né? No versículo 8, na verdade. Desarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque dali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície delas. Então, o que a gente vê que o que eles não queriam que acontecesse foi o que aconteceu, né? Deus nunca perde o controle de nada na nossa vida. Deus nunca perde o controle da humanidade, do mundo, de nada. É a gente que se afasta dele, é a gente que vai tropeçando, né? É até aquela coisa, né? O pecado é uma pedra. Imagina na sua jornada uma pedra. Se você vai tropeçar, se você tropeça naquela pedra e você não se arrepende, você não pede perdão, você acha que tá tudo bem, o que vai acontecer? Vai surgir outras pedras e você vai ficar tropeçando. Quando você for ver, você tá totalmente longe do caminho que Deus tem pra você, só enroscado ali naquelas pedras e num caminho que não tem nada a ver com o que Deus quer, sabe? E isso realmente foi o que aconteceu com eles. Eles estavam totalmente longe
naquele plano que o Senhor tinha para eles, que eles entraram numa confusão. E a confusão foi, né? Cada um vai surgir novos idiomas, eles não vão conseguir se entender, um não vai entender a linguagem do outro e eles vão cessar de edificar aquela cidade, aquela torre, né? Eles não vão conseguir ter acordo. E quando somos desobedientes a Deus, a gente vai atrair confusão para a nossa vida. Ficamos enrolados em nossos próprios desejos. A gente fica enrolado nas nossas próprias vontades, nos nossos sonhos, naquilo que a gente quer, e a gente não vai querer dar ouvido para Deus. Só que quando a gente fica tão enrolado, a gente vai entrar num novelo de lã. Imagina um novelo de lã todo bagunçado. Isso é a nossa vida longe de Deus. A gente vai estar totalmente perdendo tempo com as nossas paixões, perdendo tempo com o que a gente quer e dando ouvidos à voz do diabo. Até a hora que a gente para e pensa, nossa, olha onde eu entrei, olha onde eu me meti, né? Mas tem solução, né? Como eu falei, o Senhor nunca perde o domínio, o controle de nada na nossa vida. E que nós venhamos estar atentos para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus quer pra gente, sabe? Eu até vou colocar aqui na tela as lições, todas elas, que a gente não venha ignorar essas lições, sabe? Que a gente não venha ignorar a pausa na caminhada, o planejamento maligno, soberba, desobediência, ciclo vicioso e confusão, sabe? Que a gente venha realmente ser obediente. Se aquele povo fosse obediente ao que o Senhor disse, deles se espalharem por toda a terra, nada disso teria acontecido. Nada disso teria se transformado nesse novelo de lã, né? Mas então que nós venhamos realmente nos aprofundar em Deus e pedir esse contentamento nele. Porque só nele a gente vai estar segura, a gente vai estar feliz, a gente vai estar com... E principalmente, né, seguindo aquilo que ele quer pra gente. Né? A gente não vai ter mais distância dele como aquele povo, mas a gente vai estar feliz nele. Então é isso, pessoal. Espero que seja muito edificante para vocês essa mensagem, né, esse estudo bíblico, que realmente vocês venham meditar, sabe? E que a gente venha se autoexaminar. Será que eu estou cometendo algum desses pontos? Ou será que eu já cometi todos eles, sabe? Mas vamos nos humilhar aos pés do Senhor, que Ele sim vai nos trazer a solução, sabe? Vai nos trazer de volta ao centro da obediência dEle. Que nós realmente venhamos estar nesse lugar de cobertura da parte do Senhor, de obediência. Então é isso. Que vocês realmente sejam muito edificados. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau!